Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. São palavras se referindo a Jesus Cristo. Nós vamos passar um tempo falando a respeito da pessoa de Jesus. E é bom a gente começar dizendo que a história de Jesus não tem começo e nem tem fim. Ela começa e termina na eternidade. Ou seja, começa onde termina e termina aonde começa. Ou seja, não há outra história igual à história de Jesus. O apóstolo João, que conhece um pouco mais da pessoa de Cristo, esteve com ele durante 3 anos, ele diz nos evangelhos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é a palavra. E o Verbo era Deus, sabe? Estava no princípio com Deus. Depois, no versículo 2, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. As árvores, até mesmo as flores que nascem hoje, os frutos que nós comemos, todos eles foram feitos por Jesus Cristo. Ou seja, ele já existia no princípio mais remoto e ele sustenta todas as coisas. Ou seja, Jesus é o único na história que não começa no dia do seu nascimento, nem mesmo da sua concepção, e não termina também no dia da sua morte e nem do seu sepultamento, sabe? As primeiras palavras do apóstolo João, quando escreve as cartas, bem depois, não é? Ele coloca da seguinte forma: o que era desde o princípio, nós o ouvimos. Nós ouvimos com os nossos próprios olhos. Nós contemplamos e com as nossas mãos nós apalpamos o verbo da vida. 1 João, no capítulo 1, verso 1. Com essa certeza de que Jesus não é um ser igual a nós em todos os aspectos, que eu digo, na sua essência total de personalidade, é com esse saber que nós devemos então colocar o nosso rosto em terra diante daquele que não tem princípio nem fim. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos porque sabemos que tu és uma pessoa única. Nós cremos que tu estavas no princípio com Deus, nós cremos que tu era Deus e que todas as coisas foram feitas por ti. Tu és o verbo da vida, Senhor. Nós queremos te louvar. Por favor, abençoa o nosso momento em que nós vamos estar vivendo, que seja para a tua glória e que nós possamos nos aprofundar no conhecimento de quem tu és. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Eu espero que você siga conosco nessa caminhada para a gente poder aprender um pouco mais da pessoa de Jesus, tá bem? Deus abençoe.